Estou recebendo aqui um querido amigo, Thiago Mirantos, profissional de educação física, especialista em treinamento físico e também em saúde. Obrigado pela tua vinda aqui, Thiago. Prazer em te receber, viu? Eu que agradeço o convite de poder compartilhar um pouco mais sobre assuntos importantes. Tenho certeza que todos terão aqui um norte sobre os cuidados com a saúde. Eu falei semana passada, inclusive, entrevistei um outro amigo, que é o Rodrigo Camargo. A gente falou sobre essa questão, né, dos problemas, né, que envolvem todas as pessoas, né? Sim, sim. Mas independente, né, aliás, em cima do que a gente falou, sobre as questões que envolvem as empresas que têm que tomar. Já devia há muito tempo, né? Já Sim. está acompanhando, mas agora é lei acompanhar, né? Acompanhar os problemas mentais, acompanhar o dia a dia. Os riscos de problemas mentais, né? Exatamente, os riscos de problemas mentais. E aí o Thiago, dentro desse assunto, a gente vai esticar um pouquinho e a gente vai falar justamente sobre o que é o trabalho do Thiago, que é treinamento físico em saúde, acompanhamento, né? Um treinamento. Por que o exercício físico, e esse é o nosso tema de hoje, por que o exercício físico é importante para a prevenção das doenças mentais? E essa é a minha primeira pergunta para você, que é educador físico, que trabalha no dia a dia disso, Thiago. Legal, boa pergunta. O primeiro passo, não somente para doenças psicossociais, problemas mentais, mas no fator de mais de 60 problemas de saúde no contexto do corpo em geral. Diabetes, hipertensão, entre outros problemas, obesidade e tudo mais. Agora, o que está uma crescente muito grande na nossa sociedade são os problemas mentais, depressão, ansiedade, burnout, entre diversos problemas em que nós, com a nossa correria diária, com nossos afazeres, as cobranças que nós temos no dia a dia, vem desencadeando esses problemas mentais. E agora, como você mesmo disse, a partir de maio, a NR1, ela entra em vigor, obrigatoriamente toda empresa precisa se adequar a esse padrão, e o exercício físico ele é o melhor caminho para você cuidar da saúde mental. O objetivo do exercício físico é fazer com que o corpo esteja ativo, automaticamente a mente fica mais saudável. Bom, desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe, e eu tenho que me educar nesse sentido também, né? Eu sou um dos que tem que me educar para poder ir, né, até o exercício físico, né? Esse tipo de exercício físico que a gente fala ir, né? É ir até a academia, ir fazer natação, sim, caminhada, não sei o quê. Agora, a gente pode se ajudar também nas nossas próprias casas. Exatamente, pode, né, começar na sua própria casa. Começar em casa mesmo, né, pode Thiago? Começar. O objetivo é fazer o corpo entrar em movimento. Fazer com que o corpo não foi feito para ficar parado. O corpo foi feito para estar em movimento. Então, quanto mais em movimento nós colocamos nosso corpo, mais ele se adapta às condições adversas e promove um condicionamento físico para que o corpo consiga te produzir condições melhores de você sobreviver e viver melhor. Entrar num estágio em que você pode ter autonomia para fazer aquilo que você gosta, deseja e precisa. Um fato muito que eu cito é que envelhecer com qualidade, com autonomia. Para você ter autonomia lá na terceira idade, de escovar seu próprio dente, de tomar o seu próprio banho, de brincar com seus netos, de fazer atividades sem que você precise de um cuidador. Então esse é o primeiro foco, visar o envelhecer com saúde. Óbvio, quem gosta do esporte e segue esse daí, aí é um outro segmento. Mas primeiro, comece na sua casa, fazendo uma caminhada, sob orientação, busque sempre orientação profissional, porque o maior risco não é ficar parado, mas é começar e fazer errado. Em tudo, né? Em tudo tem que buscar orientação profissional, né? Em tudo que a gente faz. Muitas pessoas buscam para o emagrecimento, né? Certo. Que é uma consequência dos exercícios físicos. Sim. Agora, nem 100% você consegue ser bem, entre aspas, bem sucedido na coisa. E tá tudo bem. Agora, para uma tranquilidade, vamos dizer assim, e você é melhor para dizer, para o bem-estar, para o relaxamento, para essa atividade física ser bem sucedida, aliás, para a cabeça ficar bem, a atividade física tem que ser bem sucedida, não é isso? Sim, o nosso corpo em movimento faz com que a nossa mente entre em uma sintonia, uma sinergia com o nosso corpo. Então, o fato de você dedicar um tempo a uma prática de exercício físico, automaticamente você dá aquela desligada do seu problema cotidiano. Você precisa ter atenção ao fazer um exercício, precisa se conectar naquele exercício que está sendo disposto para você fazer. Automaticamente você faz com que o teu cérebro canalize a energia para aquele movimento, tirando aquela
pressão sua, da sua rotina, da sua cobrança, para que depois, quando você termine o exercício, você mais revigorado, você mais energizado, com mais hormônios no nosso corpo, você tenha um melhor rendimento, inclusive no trabalho. E aí que entra, né? Qual é exatamente, né? Ou quais são os benefícios, né? Para quem vive estressado, para quem vive preocupado, no trabalho, em casa, no dia a dia, a gente vê um trânsito cada dia pior. Estive em São Paulo semana passada. Meu Deus. Meu Deus, o que é aquilo? A gente pensa que o trânsito de Ribeirão é ruim, né? São Paulo é supera 18 vezes pior, né? Como é que você, né? A sua recomendação para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, né, para quem está acompanhando o programa com relação aos benefícios do exercício físico para essa saúde mental ou emocional de todos nós? Seguinte, aquele estado de atenção que nós temos, tanto no trânsito, para ficar atento aos 4 cantos ali, em estar acompanhando ali, ou então no trabalho, é chamado de adrenalina, é injetado no nosso organismo. O efeito da adrenalina é o aumento dos níveis de cortisol. O cortisol em excesso, ele é extremamente nocivo ao nosso organismo. Cortisol em excesso, ele é extremamente nocivo ao nosso organismo, fazendo aumentar diversos malefícios à nossa saúde. Em contrapartida, nós precisamos do quê? Da noradrenalina, da dopamina, que são hormônios que fazem a saciedade, que fazem o relaxamento, que fazem a sensação de prazer. Que estão em nós. E sim, o nosso corpo produz. Nosso corpo produz. Um exemplo muito simples. Sabe aquela questão, quando você toma um susto, você não dá aquela batedeira, aquela adrenalina, que você fica o olho, a pupila dilata, teu olho fica atento. Depois vem aquela sensação de alívio, aquela sensação gostosa de falar, não, tô seguro. O que é isso? Isso é a dopamina. Dopamina. A noradrenalina. Então, aquele susto é adrenalina, aumentou o cortisol, você ficou atento, você ficou esperto. Depois daquilo vem a dopamina, a noradrenalina, na qual te dá aquela sensação de não tô bem, gostoso, de bem-estar, zen. E isso também é viciante. A gente fala que é o vício bom do esporte, em que você vai produzindo isso e o teu corpo vai se adaptando cada vez mais. Então não é de uma hora para outra que você vai entrar num esporte, na sala de musculação, que você vai sair de lá amando. Muitas vezes você vai querer esganar o teu personal. Existe uma a linha tênue ali. Existe uma adaptação, né, Thiago? É importante ressaltar que não é da noite pro dia. Não é. Quem não está acostumado, né? Quem não tem o hábito de fazer, não é da noite pro dia, tenha calma. Não é, eu falo, as pessoas, vamos supor, eu pego uns públicos ali de 20, 30, 40 anos, eu falo, você ficou quantos anos parado? 40? Você acha que em 30 dias você vai mudar o histórico de 40 anos? Não é. Tudo enferruja, né? Exatamente. Tava falando ali fora com o Guto agora há pouco, que toca muito bem guitarra, inclusive, e tal. Eu falei pra ele, olha, eu tenho guitarra, tem 2, mas eu não toco faz 30 anos. Ele falou, não, você vai sair bem e tal. Eu não sei. Talvez às vezes vai dar uma enferrujadinha ali, mas depois, um momento, você volta às suas práticas normais. Mas aí o que eu falei pra ele é, me ajuda, me dá umas aulinhas pra gente voltar e tocar juntos, inclusive, se for o caso. É a questão do profissional de educação física, por exemplo, é um dos casos, né? Com certeza. Procure uma pessoa habilitada que vá te dar boas dicas de como fazer esse treino, ele ser seguro e diário, né? Exato. Porque adianta, Thiago, desculpa te interromper, mas adianta você fazer hoje, não fazer por 20 dias e voltar daqui a pouco e fazer 30 dias ficar sem e tal. Essa irregularidade também não ajuda muito. Não vai gerar efeito nenhum, aí depois bate a frustração. É o que eu falo com os meus alunos, é o seguinte, certo? Às vezes ele chega empolgado lá na sala de musculação, fala, não, eu tenho disponibilidade para treinar todos os dias da semana, 5 vezes na semana. Eu falo, calma, vamos devagar, vamos trabalhar com um sistema de recompensa. Isso. Então vamos começar 3 vezes na semana? Ah, não, mas eu consigo ver 5. Falei, ótimo. Mas fala, comigo, vamos começar 3 vezes na semana. Aí, se você vier 3 vezes na semana e conseguir vir mais, automaticamente você estabelece um fator de ganho de atribuição em que você atingiu a meta e superou a meta. Então automaticamente você ganha esse benefício em você. Agora, se você promete de ir 5 e por conta do trabalho, da rotina, problema no trânsito, alguma coisa aconteceu, você não foi um dia, você fala, nossa, já fracassei. E aí o sistema negativo no organismo, ele é mais prejudicial nessa rotina. E aí entra, como é que a gente faz para levantar essa autoestima? Primeiro, porque dá um desânimo, dá um bode. Primeiro dia de academia, então, portanto, deixa eu só explicar uma coisa. Dá dor em todas as juntas. Aí é um outro fato que eu gostaria de trazer. Mas dá. Então, existe o programa de treinamento.
Um programa de treinamento adequado, ele minimiza essas dores e faz com que você tenha um bem-estar. Você sinta, sim, aquelas leves dores, nada que te atrapalhe na rotina, nada que te atrapalhe no seu dia a dia, nada que impeça você de pensar, falar, nossa, se eu for treinar, vou sentir dor de novo, eu não posso sentir dor no trabalho, então eu não vou treinar. Então, eu não trabalho dessa forma. Então, mas a recomendação de um profissional, vou repetir, porque eu passei isso. Sim. Não estava com recomendação de um profissional, fui fazer por minha conta e risco, em vez de 3 séries de alguma coisa assim, 9, 10, eu fiz de 20. Certo. E aí, dia seguinte, eu tava moído. Então, porque arrasado, acabado. é justamente por isso. Tá tudo errado, não tá errado? É porque as pessoas não entendem o porquê do número das repetições na musculação. Nada mais é do que colocar o músculo sob tempo de tensão. Então, quando você faz, o profissional te fala, ainda mais um iniciante, ó, você vai fazer 2 séries de 20. Isso. O porquê essas 2 de 20? É para que você consiga aprender a execução da melhor forma possível, com segurança, com menor estresse muscular naquele momento, para que você gere uma adaptação. Aí, automaticamente, você vai evoluindo, você vai fazendo com que o seu corpo se adapte a níveis mais intensos, a treinos desafiadores. Então, você precisa entender que há cada um processo para cada tipo de pessoa. Então, não é simplesmente chegar na academia, olhar um aleatório às máquinas, copiar um treino na internet e achar que você é apto a treinar, é um bodybuilder de nato. Não existe isso. A internet, ela me ajuda a raciocinar, que a internet ajudou muito, né, a levantar a autoestima e melhorar com que as pessoas vão para a academia, mas tornou muita gente também o personal da internet. E isso é muito preocupante. É exatamente porque as pessoas pegam como referência. Vamos usar um exemplo aqui da nossa cidade. O Fernando Sardinha é um atleta bodybuilder, é um profissional extremamente qualificado. Sardinha é maravilhoso. Aliás, um abraço pro Fernando Sardinha. Preciso trazer ele aqui. Grande cara, bem lembrado. Será muito bom, com certeza. Ele é uma referência, só que ele é bodybuilder há mais de 40 anos. Isso. Ele é profissional há mais de 40 anos, então ele tem um histórico totalmente diferente de treino. Aí vamos supor, você, uma outra pessoa, que olha o treino dele e acha que eu posso repetir. Não posso. Porque eu estou falando de uma pessoa que nunca treinou para uma pessoa que treina regularmente há 40 anos. Sim. Principalmente a molecada hoje em dia, que vê os atletas de alto rendimento e acha que vai começar ali agora e vai usar recursos ergogênicos. Mas eu quis dizer o seguinte, existem muitos influencers que vão na academia e estão querendo, eu não vou nem citar nomes, mas poderia ser alguns nomes aqui, ser referência nos exercícios. Isso me preocupa bastante. A referência... Porque o Fernando Sardinha é referência, o Thiago Mirantes é referência. Fernando Sardinha, indiscutivelmente, ele é referência, mas se você acompanhar ele vai sempre falar, procure a orientação de um profissional para que te acompanhe. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, principalmente quando nós entramos nesse fator que são os problemas mentais. Que muitas vezes a pessoa já está buscando cuidar da saúde porque ela já está com algum problema ali na mente, um estresse, uma ansiedade, uma depressão ou mesmo burnout, que a pessoa não consegue ter desconectado o problema para poder conectar. E aí o profissional ele consegue adequar o treino até mesmo dentro do próprio ambiente corporativo para que aquilo se torne pausadamente, constante e a evolução seja permanente. Então agora com essa nova normativa nós temos que entender que era algo que tinha que ser feito há muito tempo atrás. Algumas empresas aderiram através da ginástica laboral, outras não aderiram e que agora precisam se adequar. E a importância... Agora é lei, a partir do dia 26 de maio, se não me engano, presta atenção, você que tem empresa vai ter que fazer. Precisa se adequar. E eu falo que aqui entra a minha dica como profissional. Invista em exercícios físicos dentro do próprio ambiente corporativo. É o melhor custo-benefício que você vai ter. Além de cuidar dos riscos psicossociais, problemas mentais, você também vai, além de tudo, se adequar a essa nova normativa e também aumentará a produtividade dentro da sua empresa, porque está comprovadamente que o exercício físico dentro de um ambiente, através de uma ginástica laboral, através de um exercício físico controlado por profissionais, ele faz o rendimento do profissional melhorar. Diminui o afastamento por LER, DORT e até mesmo agora o burnout, como também melhora a socialização dentro da empresa e a produtividade do funcionário. A empresa acaba tendo esse investimento como um retorno. Feedback. Exatamente. O retorno
através da atividade física. Com os funcionários apresentando menos atestados, o funcionário trabalhando cada vez melhor, rendendo, mais motivado, mais alegre, produzindo mais, e o investimento que o empresário fez na inserção de exercício físico dentro do ambiente de trabalho, ele vai colher tendo menos problemas. Vamos imaginar, Thiago, e eu fiz essa questão mais ou menos nesse quesito, não é atividade física, para o Rodrigo Camargo também, mas vamos imaginar que eu não tenho espaço dentro da minha empresa. Minha empresa é pequena, eu trabalho com 2 funcionários ali e tal. Qual é a recomendação que você dá para uma empresa de porte, o patrão, o dono, e 2 funcionários, no caso, numa sala pequena? Vamos supor que o ambiente que nós estamos, isso, aqui é mais do que suficiente para nós fazermos algumas ginástica laboral. Dá para fazer aqui? No próprio ambiente, no que você tem aqui, ó, esse balcão, essa cadeira, tudo que está aqui, ele é possível. Lembrando que o exercício dentro do ambiente não é para gerar o emagrecimento, não é para gerar condicionamento, não é para gerar performance. É para tirar o funcionário do estresse emocional, fazer com que ele produza hormônios de saciedade, de sensação de prazer, de alegria, de bem-estar, para que ele volte para o trabalho muito mais conectado e produtivo. Então, um ambiente como esse, mesmo que seja um ambiente que tenha uma cadeira e uma mesa, já é um ambiente propício para você instalar essa atividade. Então, não requer não precisa um ambiente... de peso, não precisa de alguma coisa no sentido de que melhore o bem-estar mental dos colaboradores. Exatamente. A ginástica laboral, que é o exercício físico dentro do ambiente corporativo, ele visa nada mais do que você desconectar ali daquele problema momentâneo, gerar uma sensação de prazer através do exercício, de alongamentos, de mobilidade, de outras interações, para que ele consiga melhorar o seu condicionamento físico, não pelo exercício, mas pelo fator mental. E até mesmo por conta que os problemas mentais desencadeiam diversos problemas na saúde. Então nós estamos falando de um problema que, além de ansiedade, depressão, burnout, esses problemas, ele desencadeia hipertensão, taquicardia, outros problemas correlacionados à saúde física. Então a mente está ligada com os problemas muitas vezes do corpo. Inclusive até uns estudos que saíram recentemente, que problemas mentais eles desencadeiam até câncer. Então, nós temos que entender o quão complexo... Olha como é sério isso. O quão complexo que é esses problemas mentais. Então, o empresário que está vendo essa normativa aí como fosse um problema, não, ela não é um problema, ela é a solução, muitas vezes, de problemas na sua empresa. Então, por isso que eu falo, busque orientação de um profissional de educação física. Você que já tem a CIPA dentro da sua empresa... Coloque um profissional ali para poder auxiliar. A CIPA pode ajudar muito, né? Sim. A CIPA são os funcionários, né? Que são eleitos pelos próprios funcionários, exato, ou pela diretoria, enfim, que cuidam de benefícios do local do trabalho, do serviço, enfim, e que pode ajudar nessa questão também. Boa, bem lembrado. A CIPA. Que aí pode passar um treinamento para essas pessoas e vai acompanhando periodicamente. Precisa sair do local de trabalho? Por exemplo, aqui nós somos em 35, 40 pessoas, Thiago, por aí, né? Precisa sair do local de trabalho? Se a gente quiser reunir num local aqui, por exemplo, daria certo? Então, se for possível... Estou falando aqui, mas estou dizendo na sua empresa, qualquer empresa. Exato. Né? Se for possível fazer esse momento de desconexão do próprio local, é excelente. Sim. Agora, fala, não tem um espaço para isso. Então, como é que eu vou me adequar? Aí tudo bem, nós atendemos dentro do próprio ambiente. Se tiver um ambiente ali que possa fazer um pátio, alguma coisa que consiga fazer com que os funcionários se reúnam, ótimo. Mas aí o próprio profissional de educação física e outros profissionais podem estar orientando qual é o melhor caminho. O importante é cuidar da sua empresa, se adequar a essa nova norma e fazer com que você tenha benefícios com essa abordagem. Lembrando que essa NR1, a norma, né, que vai começar a ser acompanhada e fiscalizada a partir de maio, ela pode ser de um funcionário a... Não importa. Infinito. Não importa. Não importa. Então todas as empresas têm que se adequar agora. Precisam se adequar. Obrigatoriamente agora, né? E aí eu falo para os empresários, empreendedores, não fiquem apreensivos, não é algo negativo. Aliás, é algo que vem para sanar um problema que é uma crescente extremamente agravante dentro da nossa sociedade. Antigamente nós tínhamos diversos problemas de saúde, outros problemas. Hoje a grande parte dos problemas que nós temos na sociedade é um problema mental. Ô Thiago, agora, essa virada de chave não é fácil. Não. Né? De quem está sedentário, eu digo sedentário mesmo, não está fazendo nada, não está fazendo caminhada, que é bom.
Sim. Né? Quer fazer outras coisas também? Eu não sou preconceituoso, eu não sei você, mas tem aqueles que puxa ferro pesado, como é que chama? Bodybuilder. Não, tem outro nome, enfim. Powerlifting. Exatamente, essas questões eu não sou muito ligado nessas coisas, mas enfim. Agora, essa virada de chave não é fácil. Não é. Né? Como é que a empresa, né? Quero que você fale primeiro da empresa e depois do funcionário, porque tem funcionário que vai torcer a boca, vai falar não quero, mas é uma necessidade de cada um de nós, né? Eu sei, gente, necessidade. eu sei, eu também sou sedentário, tô tentando melhorar devagarinho, né? Porque a cama puxa, né? Parece que puxa a gente. Mas como é que fazer, né? Esse primeiro momento, Thiago? Você tem que entender que o exercício físico, ele não é opcional. Na verdade, ele tem que ser uma regra na sua vida. Como tomar banho, escovar os dentes, ter que ir trabalhar, alguma coisa do tipo. Então, o exercício físico, ele deixou de ser aquilo para fins estéticos e passou agora a ser, como sempre foi, mas agora com os estudos e com o profissionalismo da nossa área, passou a ser uma referência para a qualidade de vida. Gostando ou não gostando, você precisa fazer. E é melhor que você comece o quanto antes para que lá na frente você não venha se arrepender. Então você precisa entender que você precisa se cuidar agora. Você precisa fazer mesmo que não goste. Aquilo que eu falo, você que não gosta de musculação, de praticar algum exercício físico, eu falo que a musculação ele é a base de todos os outros esportes. Ela é a estrutura, o alicerce de todos os outros esportes. Se você não gosta... Musculação. A musculação. Ela é o alicerce, ali é a base de tudo. É o que você e os demais professores ou educadores físicos recomendam? Ele sim, porque existe um controle muito melhor. Existe uma possibilidade de você aferir melhor sobre o estresse oferecido para o corpo. Uma caminhada, uma corrida, ele tem muitas vezes, por mais que seja bom, e é bom mesmo, mas ele tem um estresse articular. Pelo fato de você correr e vir o impacto, você pode ter algum problema no joelho, alguma coisa do tipo. A musculação ele é um ambiente controlado. Desde que você tenha essa orientação, ele só tem benefícios. Então ele é a base. Se você gosta de outro esporte, perfeito, pratique. Mas a musculação você precisa inserir também na sua rotina. E aquilo que eu falo, gostando ou não gostando, nós precisamos inserir 1, 2, 3 vezes na semana, pelo menos meia hora por dia. Então, até é uma recomendação da OMS, que tenha pelo menos ali 3 vezes na semana, de meia hora por dia, de exercícios vigorosos. O que quer dizer isso? Exercício em que você chega lá, não fica diluindo o teu tempo com o seu celular, nem com o seu amiguinho, mas que você chegue lá, treine de verdade, seja uma meia hora bem treinada, um exercício desafiador, que faça você transpirar um pouco e que automaticamente faça você se desligar do seu problema. Pode até tirar a selfie, mas tira a selfie no depois final. Vai fazer exercício. Ou faz ao contrário, faz primeiro, depois faz a selfie. É o que eu faço com todos os meus alunos. Eles já chegam na catraca da academia, a primeira coisa que eles fazem depois do bom dia é me entregar a chave do carro e o celular. Tá vendo? Esse já é o primeiro passo com todos os meus alunos. É inegociável. É obrigado. É obrigatório. Inegociável. Porque eu tenho uma amiga que vai na academia todo dia e eu falo pra ela, nossa, como é que você aguenta? Ela fala pra mim, é inegociável. Isso pra mim é inegociável. Por quê? Ela vai vir aqui esses dias, Porque inclusive. se você pega o seu celular, quando ele dá aquela piscada na luz, automaticamente você perde o foco e aí obrigatoriamente você vai ter que responder. Eu falo assim pro meu aluno, meia hora, o mundo vai acabar. Vai mudar. Não vai. Então dedique isso a você. Você não está dedicando a ninguém. Você não está cuidando de ninguém, você está cuidando de você. Durante as outras 23 horas e meia, você vai cuidar do mundo inteiro. Por que em meia hora você não pode cuidar de você mesmo? Que sem a tua saúde, você não cuida de ninguém. É verdade. Se você está doente, você não vai poder trabalhar. Se você está doente, você não vai poder produzir. Então cuide de você para que você possa cuidar dos outros. Ô, Thiago, e tem idade para começar? Ou quanto antes, melhor? Quer dizer... É recomendado para crianças, por exemplo? Sim, extremamente. O que você recomenda, por exemplo, para crianças? De 5 a 9 anos, vamos imaginar assim. Criança, por ser mais elétrica, coloque em esporte, modalidade esportiva, em que ela consiga interagir e brincar. Gastar energia. Futebol, que é o clássico do Brasil, mas as artes marciais, que elas são extremamente disciplinantes. Boa. Jiu-jitsu, karatê, o Krav Maga, o Aikido, são artes marciais que, além da disciplina, requer um respeito ao ambiente. Uma coisa que falta na nossa sociedade, né? Muitas vezes é o respeitar o próximo. Exato. Então o esporte, as artes marciais, ela produz
esse ambiente de respeito, de entender o momento. E aí depois outros esportes coletivos também. A minha filha, por exemplo, ela faz balé desde 1 ano e meio. Hoje ela está com 13 anos, 12 anos ela faz já balé ainda? Faz balé, legal. jazz, sapateado. Que legal. Então ela vive disso. Então, e ela não abre mão nem a pau, ela ama isso. Por quê? Porque ela, desde o começo, já inseri isso na vida dela, como rotina. Então, mas a questão é, crianças, procure no início ali, até seus 10, 12 anos, esportes coletivos que vai ajudar na humanização dela, na socialização. Depois insira ela em outros esportes em que ela possa se dedicar. Bora, Tiagão? Hã? Pra academia? Olha lá, ó. Precisa. Vou passar pro outro Thiago a bomba aqui. Do Thiago aqui pro Thiago aqui. Hein, Thiago? Bora. Temos que ir, Tiagão. Eu e o Thiago. Vou pegar. Vamos fazer. Né? Chama lá que a gente vai junto. Thiago, ó, vamos, já fica no ar aí, ó. Beleza. Thiago Mirantes, obrigado, né? Eu que agradeço. Por essa participação aqui. Muito legal mesmo. A gente até conversou antes e tal. Mas tinha muita coisa para tirar do Thiago. E que bacana, viu? Bacana mesmo. Que as empresas possam entender esse momento e que os funcionários, os colaboradores possam entender mais ainda. Que é um benefício para eles. Para eles. Exatamente. Não vai ajudar só no ambiente corporal. Não, né? É aquilo que eu falei. Se você cuida de você, você consegue cuidar da sua família. É isso aí. Como é que as pessoas te encontram no Instagram? Quando não estão na academia, como é que te encontram? @Thiago Mirantos. Thiago sem H. Thiago Mirantos. Mirantos com O no final, né? OS no final. Aí você lá tem as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, na que eu compartilho sobre o meu trabalho. E eu fico à disposição também do que precisar. Legal. Só entrar em contato, que aí o início é fácil. E obrigado por se comunicar, porque como você disse agora há pouco, quem não se comunica, se estrumbica. Né? Então precisa conversar, precisa comunicar. Exatamente. O Thiago está aqui para comunicar sobre essa questão super importante. Obrigado mesmo. Um abraço. Mais uma vez eu que agradeço. Valeu. Obrigado.